Você trabalha a vida inteira, contribui mês após mês, ano após ano. Vê o desconto do INSS aparecer em cada contra-cheque. E quando chega o momento de descansar, de usufruir daquilo que você pagou com suor, o que encontra? Um sistema quebrado, um rombo de bilhões, um governo que ignora o caos que ajudou a criar. E no centro dessa tragédia, o governo Lula. Um governo que diz defender o trabalhador, mas que saqueia os fundos que garantiriam sua aposentadoria. Ironia? Não. Isso é roubo institucionalizado. O rombo no INSS não nasceu do acaso. Foi alimentado por anos de irresponsabilidade fiscal, por perdões de dívidas bilionárias e por uma política de aparelhamento e corrupção. Empresas amigas do governo deixaram de pagar bilhões. Dívidas foram simplesmente ignoradas. E quem paga essa conta? Você, o trabalhador honesto. Enquanto isso, o governo Lula prefere manter seus aliados satisfeitos, trocando votos por benefícios, enquanto o INSS sangra sem nenhum plano sério de recuperação. Lula volta ao poder e promete cuidar dos pobres. Mas o que vemos? O INSS atolado em processos, filas gigantescas para perícias e idosos morrendo sem conseguir receber um centavo. A propaganda fala de inclusão, mas a realidade é de abandono. A cada dia, mais pessoas são empurradas para o desespero. Pedem aposentadoria e recebem silêncio. Lutam por um direito e recebem humilhação. E o governo? Finge que está tudo sob controle. Vamos falar claro. O INSS virou um mecanismo de desvio. Durante os governos do PT, bilhões desapareceram em fraudes, em esquemas com servidores corruptos e em conchavos políticos. Relatórios apontam pagamentos irregulares, benefícios concedidos sem critério e até mortos recebendo aposentadoria. E qual foi a reação do governo Lula? Criar uma narrativa, culpar a burocracia e continuar alimentando o mesmo sistema podre que eles mesmos ajudaram a montar. Enquanto isso, o discurso oficial é bonito. Dizem que vão reformar o sistema, mas a verdade é que a única reforma feita é a da mentira. Em vez de enfrentar os verdadeiros culpados, os de dentro do sistema, os apadrinhados, os que desviam, preferem cortar na carne do povo. Aumentam a idade para a aposentadoria, dificultam perícias e criam obstáculos intermináveis para quem precisa. É o trabalhador pagando por um buraco cavado por políticos corruptos. E se você pensa que o governo Lula está preocupado com isso, pense de novo. Eles gastam milhões com propaganda, com viagens, com estruturas de poder, mas não investem no básico: estrutura do INSS, contratação de servidores, modernização dos sistemas. O resultado? Um caos digital, filas que se arrastam por meses, e um cidadão tratado como lixo pelo próprio Estado. É assim que o trabalhador brasileiro é recompensado após uma vida de contribuição. Quantos escândalos ainda precisam acontecer para que a população acorde? Já vimos fraudes envolvendo procuradores, agências fantasmas, pagamentos múltiplos e uso político do INSS para campanhas. E o governo? Sempre com a mesma resposta: não sabia. Lula nunca sabe de nada. Nunca viu, nunca assinou, mas seus aliados estão sempre no centro da corrupção. Coincidência? Ou estratégia? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O governo Lula representa tudo aquilo que destrói a confiança do povo no Estado. Eles dizem governar para os pobres, mas roubam exatamente o que garantiria o mínimo para esses mesmos pobres. O INSS deveria ser uma proteção, um amparo, mas se tornou um pesadelo, fruto da má gestão, da incompetência e da roubalheira patrocinada pelos mesmos que hoje posam de defensores da classe trabalhadora. Você quer uma prova de que o sistema foi destruído por dentro? Veja os números. O déficit cresce ano após ano. Mais de 50 bilhões de reais em fraudes e perdas acumuladas. Enquanto isso, a arrecadação continua. O trabalhador continua pagando. Mas o retorno é cada vez menor. Isso não é falha. Isso é crime. É desvio de dinheiro público.
É saque à luz do dia. E quem está no comando? O mesmo grupo político que há 20 anos diz que vai salvar o Brasil. O Brasil precisa acordar. O trabalhador precisa entender. Quem escolhe é você. Não podemos continuar aceitando essa farsa. Não podemos permitir que um governo que saqueia o INSS continue se apresentando como salvador dos pobres. É hora de exigir justiça, de cobrar responsabilidade e de entender que cada voto tem consequência. Porque enquanto Lula e sua turma se protegem com seus privilégios, o povo sofre nas filas, nos hospitais e nos guichês de um sistema falido. E isso não é só corrupção, é traição.